Eu me surpreendi com as duas aplicações das provas dos dois concursos que eu fiz hoje. Hoje eu fiz a primeira prova foi a Câmara de Manaus, aplicada pelo Instituto Acesso, e a segunda prova foi para desenvolvedores de sistemas, para DataPrev, aplicada pela FGV. E sinceramente eu me surpreendi porque eu não esperava nada do Instituto Acesso e eu esperava muito da FGV, tá? Então vamos lá. Começando, acabei de chegar em casa, cansado, moído das duas provas, sem muita paciência e me surpreendi. Vamos lá, primeiro. O Instituto Acesso, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre essa banca. Ela não tem nem 3 concursos no currículo e parece que um ou dois deles foram anulados. Basicamente o currículo deles é concurso para escola. E sim, ganharam provavelmente ali a licitação, um processo para aplicar a prova da Câmara de Manaus, né? Um concurso relativamente grande aqui na cidade, no meio desse monte de concurso que está tendo hoje. E eu me surpreendi com a aplicação. Mas antes de falar da aplicação, teve alguma coisa que eu achei estranha. O bloco das provas que chegou não estava lacrado igual a gente é acostumado com a CESP, com a FGV, com a Cesgrande Rio, aquela que vem naquele pacote todo lacrado. Veio como se fosse numa bolsa com um zíper e um lacrezinho assim na ponta do zíper. Eu achei estranho. Quer dizer, dá imagem, por exemplo, não sei se de madrugada alguém teve acesso à sala e tem um lacrezinho azul daquele. Eu não reparei se tinha numeração, eu fui nos 3 a verificar lá se tava o pacote fechado e tava, né, com um lacrezinho, mas a gente não consegue saber se rapidinho alguém pegou, olhou a prova, tirou foto e pegou o outro lacre e colocou lá, né? Porque com um pacotezinho normal a gente sabe que não tem como você violar. A não ser que você tenha outro pacote desse, um lacrezinho daquele pequeno azul aí. Eu acho que era mais fácil de acontecer, né? Mas espero que não tenha sido o caso, espero que não tenham tido vazamento da prova, né? E vamos lá. Eu esperava uma prova bem mal elaborada, tá? E não tava, tá? Só teve uma questão que eu acho que é passível de anulação, tá? Era de raciocínio lógico matemático, não tinha nem pé nem cabeça lá a fórmula da função que eles usaram. Mas de resto estava bem interessante. Com a banca pequena e é restrito para a cidade de Manaus. Normalmente aqui para Manaus, como é que eu posso dizer assim para não ficar muito escuro e não ser cancelado? As bancas tendem a fazer provas menos difíceis, tá? Provas mais fáceis aqui para Manaus. Tá tirando isso da cabeça? Não, cara. Em 2019, por exemplo, quando teve TJ Amazonas, quando a CESP veio para cá, o requisito... A forma deles não foi uma errada anulando uma certa. Eram 2 erradas anulando uma certa. E o resultado, o ranqueamento lá das notas de corte foram parecidos com o do restante do Brasil, lá pelo Sudeste e Sul. Então, ou seja, eles facilitaram e o mesmo assim o resultado foi o mesmo. Ou seja, aqui em Manaus, via de regra, as notas são muito mais baixas do que no resto do Brasil. Dito isso, como a banca não é uma banca tão bem renomada como a FGV, como a CESP, Cesgrande Rio, eu esperava uma prova um pouco mais fácil, mas estava muito bem elaborada. Tinha bastante questão fácil também, mas foi basicamente isso. Eu me surpreendi, estava muito bem estruturada. Algumas questões estavam muito fáceis, por exemplo, tinha várias questões que eu li de primeira. Ok, essa aqui eu não faço ideia de como é que vai. Mas a gente começava a ler as alternativas, era cada alternativa absurda e restava uma. Eu acho que pelo menos 10 questões eu acertei assim, tá? Questões que eu não acertaria sendo outra banca e dei para acertar. Dito isso, nota de corte, eu não sei o que esperar, porque como tá tendo muito concurso, provavelmente outras pessoas foram para outros concursos. Eu olhei pelo caderninho de cada sala, né? Eu acho que para o carro que eu tava fazendo, acho que era analista de sistemas, não deve ter tido nem 250 inscrições, o que eu acho. Se foi isso mesmo e teve abstenção ainda, eu espero que a nota seja bem baixa. De 60 questões, eu creio que a nota de corte normalmente seria 55, mas como eu acho que teve muito pouco inscrito, é capaz de ser uns 52 aí. Beleza? É isso que eu tenho pra falar. Cadeira muito desconfortável da escola que eu peguei. Mas o único problema que foi esse. E não tinha papel higiênico no banheiro. Tá. A segunda prova, né? Saí correndo, vim em casa rapidinho, comi um negócio, nem almocei. E fui fazer a da FGV, DataPrev. Eu esperava uma prova. O que acontece? O edital da Câmara de Manaus, o salário lá é 6.100. O salário do edital da DataPrev é mais de 10 mil reais. Se você tiver filho, bate quase 12 mil reais. Se tiver filho com PCD, é 13 e pouco. Quando você chega nessa faixa dos 10 mil reais, as questões tomam uma outra forma, elas ficam muito mais difíceis. Então,
eu fiz algumas questões, né, nos últimos meses de Serpro, de TCE, o DURS de TCE, e eu fiquei triste de tanta bomba que eu levei. Então eu esperava que ia ser algo parecido nessa prova e não foi. Tá? Principalmente na parte das específicas, foi... Eu não achei muito difícil, obviamente há questões que eu não sabia, mas eu esperava que eu fosse pior. Então, talvez eu esteja no páreo ainda. Talvez eu não esteja porque português da FGV não estudei e não espero muita coisa. Eu consegui matar a questão ali de acentuação, de vírgula, de interpretação de texto. Inglês, de 12 questões, devo ter acertado 10, né? 10 ou 11, vamos ver como é que vai ser. E raciocínio lógico tava ok, só uma questão que não tinha pé nem cabeça também. Talvez seja até passivo de recurso, não sei se viajei muito. E é isso, cara. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou estar documentando essa minha jornada aqui. Pra quem não sabe, já sou concursado. Mas não pela área ainda, não por TI. E tô começando agora esse processo. Não estudei muito focado ainda, tenho vários afazeres, né? Então, se somar, eu não tenho estudado nem 1 hora por dia, tá? Eu vou... Nesse canal aqui eu vou estar documentando essa jornada, explicando alguns assuntos que eu estou estudando para cá também, do meu ponto de vista, e vou mostrar que dá para ser aprovado, estudando pouco, tendo filho. No caso, vou ter o segundo filho agora, tá? E foi basicamente isso aí. Dia cansativo. Eu queria saber também se você aplicou, se alguém aí fez outras provas, fez Correio, fez Sanipar, fez, sei lá, foi TJRR, tá? Eu queria saber se vocês fizeram aí, quem foi que fez, deixar um comentário de dizer como foi, se teve algum problema, sala tava lotada, questão difícil, muito do assunto que caiu. Ah, sobre o assunto que caiu, eu esqueci de falar. Muito Java, né? Spring Boot, acho que Spring Boot teve 3 questões somadas 2 provas. Da parte do front ali também deve ter caído umas 3. Governança foi o que eu falei do vídeo, acho que eu postei ontem ou foi anteontem, que não tá compensando estudar governança nesse atual momento, nesses 3 meses de prova. Eu não tenho visto muita questão de governança. Então hoje, salvo engano, só teve uma questão de CMMI, e que foi na prova de manhã, que foi na Câmara. Na data prévia eu não lembro de ter, ou não sei se foi de tarde, enfim, só teve uma. E cobraram muito Scrum e Kanban. Scrum, Kanban, XP e Story Points, ponto de função, mas nada de ter que calcular. Muito sobre a parte teórica ali. Não sei se eles quiseram deixar a prova mais fácil, né? A FGV também, com a data prévia. Não sei se, por exemplo, teve pouco inscrito devido a esse tanto de concurso. Eles tiveram que baixar um pouco o sarrafo para poder ter uma quantidade boa de inscritos. Beleza? É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu.